Gilmar, hoje você é autossuficiente em produção de energia? Eu preciso de ter, em vez de 6 aviários que a gente tem, eu precisaria ter pelo menos 20 aviários para consumir o que eu estou produzindo de energia elétrica. Então, cara, a produção de biogás a partir da cama de frango, eu sou leigo no assunto para dizer o que é melhor e o que é pior, mas eu ainda não vi nenhuma planta que se utiliza, poxa, então usando hoje uma tonelada. Não chega uma tonelada de cama por dia, fazendo o nosso blend que a gente usa aqui e tocar 24 horas no motor. Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente está indo visitar uma planta de biogás. Na verdade, assim, há um tempo eu estava querendo trazer um produtor de biogás, um dono de uma planta de biogás, para participar do podcast. Eu chamei o Gilmar, dono de uma planta aqui perto de Dois Vizinhos, Boa Esperança do Iguaçu, na verdade o nome da cidade, para participar do podcast. Ele falou assim: Ricardo, por que você não vem na nossa planta? Né? Vamos gravar aqui. Isso era outra coisa que eu estava querendo fazer dentro do canal. Visitar uma planta, mostrar como é que ela é e tal. E topei o desafio, né? Então a gente sai lá de Guarapuava, tá vindo para Dois Vizinhos para ver a planta dele, já conhece a planta dele. Essa é uma planta fantástica. Ele é um empreendedor que acredita no biogás e investiu numa planta de biogás para produzir energia elétrica e biofertilizante. Então eu tenho certeza que esse episódio vai chamar bastante atenção e vai fazer bastante sentido para vocês. Pessoal, hoje a gente está aqui na 3G Adubos Orgânicos com o Gilmar. O Gilmar é um empreendedor que acreditou no mercado de biogás. Estive aqui uns 4 anos atrás visitando uma iniciativa muito legal, porque até então era a primeira planta do Brasil que operava com cama de avicultura no biodigestor. A gente ficou sabendo, viemos correndo para cá para conhecer. Hoje a gente volta, está aqui a planta funcionando. Gilmar, obrigado por receber, cara. Tamo aí. E a gente está aqui hoje para ouvir um pouco a tua história. Né? Eu vim no carro comentando um pouco sobre isso, que, cara, geralmente as pessoas investem no biodigestor, no biogás, porque ela tem um problema. Ela tem um passivo. Você não tinha esse passivo. Na verdade, Ricardo, assim, a gente tinha um produto a partir da agricultura, da avicultura, que gostaria de dar um valor agregado para ele. Nós já tínhamos assim alguns aviários, né? Mas o objetivo era ampliar, criar mais, construir mais aviários, né? E a gente percebeu assim que a cama de frango, ela, como você falou, é um passivo, mas para a lavoura, para a nossa região toda, ele é utilizado de maneira assim, vou dizer, equivocada. A pessoa fala que adubo orgânico é cama de aviário. Então são coisas diferentes, né? Mas assim, você pega todo aquele volume de cama de aviário e joga a céu aberto, né? Muito você acaba perdendo do valor que você colocou. Para você ter uma ideia, costumeiramente na agricultura se joga 20, 30 toneladas até por alqueire. E muito disso se perde, né? Muito desse material que é a maravalha, fica tempo ali, o nitrogênio ele volatiliza tudo. Então, a situação de uma forma de dar um valor agregado a essa cama, trabalhar com isso. E a partir de algumas leituras, e por incrível que pareça, o grupo de WhatsApp, né, acabei conhecendo um doutor na área do biogás, e a gente começou algumas tratativas, algumas ideias, e hoje está no tamanho que está. Já são praticamente 5 anos. A gente veio no primeiro ano, de operação. Em 2018 a gente começou a exportar energia para a rede. Né? Se eu não me engano foi em agosto de 2018. Mas ainda sempre com um monte de quês. Como você falou assim, é a primeira que tinha, então, de tudo aquilo que a gente vê dentro da planta, não tem nada para a planta. No mercado, isso não é que uma prateleira no supermercado, eu vou lá comprar um amaciante, eu vou lá comprar uma enxada. É igual para todo mundo. Então, como foi a primeira, tudo que a gente tem aqui foi adaptando a partir da necessidade do dia a dia. Então, com muitos gargalos ainda para a gente estar melhorando. Naquele momento, você olhou para 2 produtos, energia elétrica e fertilizante, que hoje você não vende mais, mas continua a produzir, né? Por que você olhou para esses 2 produtos?
duas situações, né? A gente passou por um período de escassez hídrica aí, se não me engano, 16, 17, com bastante dificuldade, e olhando para essa situação do crescimento da avicultura. Então, puxa, se eu não me engano, passa de 15% o custo só com energia elétrica. Então, inicialmente, o objetivo era, opa, vamos dar valor àquela cama, tem um mercado de orgânico que é interessante, né? E a energia vai ser escassa, vai ser cara, e pode ser um entrave para a questão da avicultura. 15% de custo, se você consegue zerar isso gerando energia elétrica e está gerando ali, basicamente é 15% de lucro. E acho que um pouquinho mais ainda, né? Porque com o tempo a gente descobriu, né, que dentro do biogás nós poderíamos utilizar ele de outra maneira, que não apenas a geração de energia. Então lá em 2018, 2019, eu acabei fazendo especialização em cadeia produtiva de biogás, parceria do CEI Biogás com a UTFPR. Então, Medianeira. A Medianeira auxiliou, sabe, vai abrindo os horizontes. Então, hoje a energia, por exemplo, que antes era um carro-chefe, hoje ela não responde, eu posso afirmar com certeza, com nem 10% da receita do que a gente tem aqui com a nossa planta. Porque aí a gente acabou entendendo qual é o conceito de uma cadeia produtiva do biogás. Eu não tenho só o biogás em si para gerar energia, mas eu tenho o biogás para gerar energia térmica, que me ajuda a aquecer os aviários, que são os dois. Hoje tem três situações. Esses aviários estão funcionando aqui já? Eles estão ampliando. Eu já tinha eles aqui, né? Então eles estavam lá em uns 125 metros por 14, outros 100 por 12, e a gente levou para 180 metros. Então eles estão parados para ampliação. Então, dos gargalos da avicultura, um é mão de obra, que é muito difícil. Eu tenho outra função, né? Não trabalho direto aqui. A energia elétrica, eu falei para você no início, e a outra questão é o aquecimento, né? Hoje você conseguir aquecer depende ou de lenha ou de pellet, e tudo isso ele agride o meio ambiente, provoca desmatamento. Não, mas é área de reflorestamento. Mas em área de reflorestamento se produz o tal do deserto verde, que se diz, né? Ali não se produz nada, é só aquela matéria. Então, nós utilizamos na planta hoje o biogás para gerar energia elétrica e também para gerar o aquecimento para os aviários. Inclusive entrou no projeto do GEF Brasil, né? Nós somos uma das 8 unidades de demonstração. Legal, né, cara? Porque a gente olha para a energia elétrica, a energia chega na rede, basicamente você não tem outra mão de obra, mas quando fala do aquecimento, você teria uma caldeira, teria algum sistema ali que ia ter um operador a mais para fazer a operação. É aí que você economiza? Como é que é? Na verdade, assim, é na substituição. Na substituição. Mas além da substituição tem alguma coisa? Tem. Eu acredito assim que seria uma homogeneização do sistema. Vamos imaginar no inverno. Pintainho chega no aviário, lá está 2 graus, 3 graus, e eu preciso manter 32 graus. Sim. Então, cada 2 horas, o meu funcionário tem que sair de dentro da casa dele, seja de madrugada, chovendo ou não, e alimentar esse equipamento com lenha. Ou, não, é com pellet. Mas tem esse desconforto, você tem que estar acompanhando. Então, quando você tem uma automatização do sistema, e ele tem zonas de aquecimento, a diferença de 0,3 graus já é perceptível no sistema, você aciona automaticamente. Então, há uma comodidade para quem trabalha, né, que se evita daquela coisa quente, né? Quente, frio. Pessoa. E outra coisa, você tem mão de obra que é comprometida e não. E às vezes o pessoal desliga alarme. E quando você vê, está tendo um consumo excessivo de energia, por quê? Acabou a lenha da caldeira. O cara não foi ver. Aí o que acontece? O motor está consumindo energia e jogando ar para dentro. Mas não é um ar quente. Não é para aquecer. Começa a jogar ar frio, onde eu vou ter uma desuniformidade no meu plantel, nos pintainhos. Então, vai ter essa questão da pegada ambiental, que eu vou evitar uma derrubada, por exemplo, de árvores. Vai ter a questão de um ganho de bem-estar para o meu funcionário também, que ele não vai estar exposto tanto a essa questão de mudança climática. Eu estou
25 graus dentro da minha casa, debaixo da coberta, 30 graus, e tem que sair correndo para lá, esse choque térmico. Então, essas coisas assim viabilizam, melhoram com a automação utilizando o biogás. Hoje eu não tenho nas aviários aqui, porque a gente ainda divide, né? O biogás, energia ou a questão da energia térmica, né? Energia elétrica e energia térmica. Você consegue ver essa diferença de eficiência de um aviário que opera com biogás e um aviário que opera com... Porque os teus outros 2 aviários operam com lenha. Com lenha. Você percebe isso? É brutal. É brutal? É brutal. Não tem nem Assim, comparação. Brutal porque, eu digo assim, para manter assim, equilibrado. Né? Então, falta muito. Entendeu? Falta muito aqui para a gente avançar. Mas, se eu pudesse, sim, eu teria todos os meus aviários e todos eles aquecidos com o biogás. Tanto é que é o mesmo princípio que o pessoal hoje está indo para o GLP. Só que ele é muito mais caro. Eu conversando com um colega meu, avicultor, que ele colocou GLP, ele quer vir aqui conhecer a planta também para ver se consegue algum sentido. Custa em torno de R$ 7,50 o quilo do GLP. E a gente fazendo as contas aqui, não pelo custo, mas se fosse vender energia, o quanto que me custaria o metro cúbico de biogás, ele estaria na faixa de R$ 1,50. Então você imagina, R$ 1,50 para R$ 7,50. Essa mesma conta você podia fazer para, por exemplo, biometano. Né? O quanto que custa um litro de diesel, né? Então a gente tem uma outra atribuição do biogás, que se eu quiser refinar ele e transformar ele em biometano, também consigo. Não é o objetivo da nossa planta aqui, né? Embora a gente tenha alguns equipamentos, e para aquilo que a gente começou a trilhar agora, então a gente tem vários tratores na propriedade, tem caminhões também. Poderia, Gilmar, passar tudo a biometano? Poderia, mas acho que assim, vamos ter que uma coisa de cada vez. Nós estamos também aqui, pela quantidade que nós produzimos de biogás, apesar de ser uma planta pequena, eu acho que ainda é uma produção legal. A gente produz aí nada em torno de 1.500 metros cúbicos dia, né, de biogás com a nossa receitinha caseira aí. Cara, funciona muito bem, né? E assim, eu acho que o modelo de negócio que você tem é o melhor modelo de negócio. Eu costumo falar assim, o cara quando vai olhar para como que ele vai usar o biogás, ganhar dinheiro com biogás, primeira coisa, térmico. E vamos lá, dá muito menos trabalho se operar o aquecimento da granja do que operar um aterador. Eu penso assim, Ricardo, tudo é questão de rota tecnológica que você quer seguir. Exatamente. Eu tenho aviário. Energia, isso. Né? Qual que é a minha demanda? Poxa, eu quero aquecer o aviário. Não. Eu tenho uma frota aí de 10, 15 caminhões, eu não sei. Então vou, em vez de trabalhar com biogás especificamente, para a geração de energia elétrica e energia térmica, eu vou trabalhar, refinar esse meu biogás e fazer biometano. Né? Estou próximo de um grande centro, não precisa um elefante branco, muita coisa. Puxa, assim, tudo é uma questão de um desenho, que nós lá no início só olhávamos para energia elétrica e a questão da produção do adubo orgânico. Que ao longo do tempo vai modificando a partir que você conhece mais. Né? E a gente não chegou a explorar tudo o que se pode, porque também assim, você não pode ficar injetando aqui, injetando lá. Tem um ditado aqui no interior que diz assim, enquanto o pai não pagar o trator, ninguém entra embarcado. Ou seja, nós vamos primeiro pagar todos os nossos investimentos para depois diversificar um pouco mais, investir aqui e investir ali. Legal. Vamos conhecer a planta? Vamos lá, vamos lá. Aqui hoje você armazena toda a tua... Ainda a cama de frango, né? A gente armazena a cama de frango. E uma parte do adubo que eu não peneirei ainda, né? E que como a gente... Isso aqui é o adubo? Esse aqui está pronto já. Eu acabei deixando de produzir para venda comercialmente. Então a gente está colocando aqui, não vai peneirar e já vai jogar lanço na agricultura, né, na produção da grama. Você chegou a conseguir as certificações do MAPA? Sim, nós temos e mantemos. Né, a gente mantém. Que legal, cara. Porque era um assim, desafio que você estava tendo naquela época. Cara, né? foi 3 anos conseguir. Dá uma olhadinha como é que está a nossa situação. Mas corrói tudo, né, cara? Hélio, a nossa alimentação era feita assim, ó, para aqui.
Eu tinha moega. Eu lembro, você tinha moeguinha aqui. Tinha moega, e aqui a esteira levava pro tanque de equalização, né? Uhum. Olha o que o tal do gás faz. O tanque a gente já teve que revestir ele novamente. Né? Olha aqui em cima. Então, o biogás, velho, ele é fantástico, é fabuloso. Mas ele requer um monte de cuidados que você precisa ter em todo o processo. Né? E tem coisa assim também, né, Gilmar, que você, na fase do projeto, você é um pioneiro dentro desse substrato e vai aprendendo. Sim. O projeto diz que vai funcionar de um jeito e depois você vê que ele não é bem daquele jeito. Eu sempre falei assim, as pessoas que vêm na planta, né, que vêm falar conosco, que não faça um investimento sem ter um estudo de viabilidade econômica. É importante. A pessoa vai gastar 10, 15 mil fazer um estudo? Cara, aqui nós gastamos, hoje já está mais de 5 milhões. É claro que não é só a planta, mas é tudo que agrega na planta, né? Mas faça um estudo de viabilidade. E mesmo assim, uma coisa que meus irmãos sempre falam, o papel aceita tudo. Então, com dado de geração, uma quantidade de cama X, com não sei o que, você vai ter aquele biogás. Sim. Você vai ter aquele produto, e você estimou o preço de venda. E se você não vender? Ou se você vender e não for aquele preço? E os imprevistos do mercado? Então, tudo isso ainda te faz dar uma segurada. Tudo isso te fica aquém daquilo que você planejou. Então, você tem que ser conservador? Tem. E mais um pouco ainda. Deixa eu ligar aqui a alimentação para você ver. Deixa. Esse aqui é o separador, né? Isso. Esse equipamento, nós colocamos ele em 2018, já passou por várias manutenções. E, velho, não está cumprindo tanto a função que eu gostaria, que é deixar um produto mais seco para ir para a leira para fazer a compostagem. Você fazia a compostagem ali, então, e o meu medo também é que ele mande muito material para dentro do meu biodigestor e amanhã depois eu possa estar com um problema de assoreamento até. Sim. Ainda que você tenha um biodigestor redondo, com agitação, o problema é um pouco menor, né? Tá legal que também a gente conseguiu aquecimento, parece ser repetitivo, mas dentro dessa questão da parceria com a DEF Brasil, né, o aquecedor também foi colocado a partir desse projeto. Sim. Né? É uma situação que, para a gente consegue manter uma temperatura dentro do biodigestor que auxilia, inclusive, na degradação da matéria. Sim. No trabalho da própria o aquecedor matéria. Externo, você não abriu ele? Não abri. Não, é um trocador de calor. Então, assim, hoje é só fazer uma manutenção, cara, já trocamos um monte de coisa e tal. A nossa expectativa agora é que consigamos fazer a alteração do equipamento. Tem outros equipamentos que são bons, estão no mercado, e a gente está buscando para poder fazer essa substituição. Mas o nosso processo ele foi bastante afetado aqui, de como era no início, né, para como está hoje, em função do desgaste do tempo mesmo. Fugir do barulho. Gilmar, como é que você tem feito hoje essa... Você está trabalhando com cama. Você pega só a sua cama ou você pega a cama dos vizinhos também aqui em volta? Basicamente é a nossa cama. Por isso a ampliação dos aviários também, né? Como nós temos... Independência de resíduo. Para não ficar dependendo de cama, né? Mas hoje ainda a nossa produção ela é insuficiente de cama. Pode ver que está no rato, né? Está terminando ali a nossa cama. Hoje eu entreguei um lote de aviário do outro sítio, então hoje é terça, né? Quinta-feira vai vir mais cama para a gente. E a gente racionou, né? Racionou ali. Hoje a gente está trabalhando com 1 tonelada, até menos 1 tonelada por dia, para poder gerar a energia que a gente está gerando. Quanto tempo você está mantendo a cama no aviário? Hoje a gente trabalha assim com aquilo que a gente pode. A nossa ideia é que a gente trabalhe ali cada ano.
né? Está fazendo o rebaixamento dessa cama, retirando. Uma coisa que está interessante também, que eu vejo que é como um problema, não está tendo mais maravalha no aviário. Então a maravalha para o biodigestor ela não é legal. Terrível. Você não consegue fazer essa degradação. É por isso que a gente faz a separação de fases antes, para evitar que vá lá para dentro. Tem pessoal que fala de rota seca, que seria outra tecnologia. Fala, mas eu não vi ainda funcionando. Eu já vi funcionando lá fora. Tem uma planta no Rio de Janeiro, mas, cara, ela não tem um propósito desse daqui, sabe? De negócio sustentável de biogás. Ela é uma planta que você tem que receber para tratar o resíduo, sabe? Então, você não pode ter só uma fonte de receita, que é o biogás, no teu caso, o biofertilizante. Você teria que estar sendo remunerado para tratar esse resíduo. Eu acredito que a nossa planta também teria que ser remunerada. Né? Porque mas, o que eu estou falando assim, é um pré-requisito para ela parar de pé. Sim. Senão, só para bonito não vai funcionar. Só né? para bonito não vai funcionar. E é o que assim conosco aqui. Graças à utilização dos vários subprodutos da cadeia produtiva que a gente está conseguindo hoje pagar as contas. Né? Porque de 2018 até 2021, nem crédito de geração de energia a gente não tinha. E daí parcela chegando. Então, até o meu irmão que trabalha com a parte mais financeira da empresa, hoje em 2023, a gente está pagando conta ainda de 2022. Vai que as de 2023 a gente está pagando também. Mas as do ano passado estamos terminando de pagar agora. Em função do que, puxa, 2018, 19, 20, 21, a gente não conseguiu. Ficamos 3 anos para conseguir um registro do Ministério da Agricultura, do mapa, do produto. Produto ali, sem poder vender. Eu lembro. Às vezes a gente tentou fazer alguma coisa, agora, pô, está aqui o protocolo, mas as pessoas não. E aí começou assim, inclusive. Né? A gente saiu vender sem o registro, porque tínhamos o protocolo, e o pessoal que era líder na região de venda do produto, do orgânico, não se incomodou. Ele passava e vendia 50, 100 toneladas na região. Aí nós tínhamos lá 2 pacotinhos do 3G. Aí na outra passagem que foi passar, tinha 30 pacotinhos. Ele já vendeu 48 toneladas, não, nada. Outra vez que ele foi passar, já tinha 100 pacotinhos do 3G. Ele já não vendeu 40 toneladas. E aí a gente passou a sofrer denúncias. Incomodar um pouco. E nós incomodamos, aí tivemos que parar até que saísse o devido registro. Né? Então, sofremos bastante com isso também ao longo do processo. Aquilo que eu te falei, o estudo de viabilidade não previa que eu ficasse 3 anos para começar a vender adubo orgânico. Né? Ele preveu que, está operando a planta, fez a compostagem, está operando o produto, mercado, vendeu, Não é assim. E o grande diferencial do produto que nós temos, do adubo orgânico, é que todo mundo que veio ver a planta, e que foi uma quebra de paradigma para entrar na agropecuária, no supermercado, é o odor. O odor. Não tem odor. A dificuldade, ninguém quer, não quero, imagina, vou ficar... Você pega, parece um cheiro de terra molhada. Sim. Uma coisa assim que é um processo bem legal que a gente conseguiu. Cama, que é um negócio que tem muito cheiro. Tem amônia, tem tudo dentro dela ali, né? Então por isso que a gente tem que ter um discernimento do que é um adubo orgânico de fato e o que é cama de aviário. Que é um processo ainda in natura que precisa ser trabalhado. Então, quando você fala, você pensou o quê? Cara, então a partir do biogás, da cama de frango, eu estou aquecendo e produzindo a minha proteína de novo lá, melhorando. É que a gente chama assim de economia circular. Né? A partir do dejeto de um passivo ambiental, estou voltando lá para dentro do aviário, tanto forma de energia elétrica, se eu quisesse hoje. Gilmar, hoje você é autossuficiente em produção de energia, eu preciso de ter, em vez de 6 aviários que a gente tem, eu precisaria ter pelo menos 20 aviários para consumir o que eu estou produzindo de energia elétrica. Então, cara, a produção de biogás a partir da cama de frango, eu sou leigo no assunto para dizer o que é melhor e o que é pior, mas eu ainda não vi nenhuma planta que se utiliza, poxa, então usando hoje uma tonelada. Não chega uma tonelada de cama por dia, fazendo o nosso blend que a gente usa aqui, e tocar 24 horas no motor.
1.200 metros cúbicos de biogás? Eu teria que fazer a medição, mas como está parado, né? Em torno de 1.500 metros cúbicos de biogás. A gente está produzindo, está gerando energia e está queimando gás fora. Tá. Só voltar um pouquinho. Quantas aves hoje você tem alojado? Esse sítio para alojar 90 mil aves. O do meu irmão aloja 50 mil aves. E eu tenho outro sítio que aloja mais 45 mil aves. Tá, 185 mil aves. É em torno disso. Daí a ampliação nossa aí é para alojar em torno de 300 mil aves. Toda essa cama, você traz ela para cá, com uns 12 meses ela fica dentro do aviário. Hoje não, né? Hoje é conforme a necessidade. Mas quando a gente tiver toda essa quantidade de aviários que está planejado, aí o manejo da minha cama vai ser mais direcionado aqui, uma maior eficiência na produção do biogás. Né? Então, Você já testou cama com mais tempo, com menos tempo? Já testamos. Né? Cama de corte, cama de matriz, cama de postura, já testamos essas situações. Né? E o que eu penso? Se você tem suíno, suíno ele é uma fonte bacana. Mas numa planta de biogás, quando você chega molecadinha aqui, eu digo assim que é basicamente como se fosse um time de futebol. Se você colocar 11 Neymar aqui, só uma coisa, só uma característica, vai produzir? Vai. Mas nós não vamos ganhar nunca. Sim. Porque eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ter o goleiro, eu tenho que ter o zagueiro. Então, quando você usa um blend, uma mistura de dejetos, há essa complementação. O que tem na cama de frango, não tem no suíno. Macro e micronutrientes que os micro-organismos lá dentro transformam em biogás. Então, eu quimicamente, eu nem sei te explicar, porque a minha área, por exemplo, é ciências humanas. Sou professor de história, né? Já fora de sala de aula há mais de 3 anos. Mas assim, cara, nunca você faz nada, uma monocultura. Você não pode colocar na roça só soja a vida inteira. Então, se a gente pudesse, isso eu falo para todo mundo que vive do biogás, né? O que tem biogás, fazer um blend maior, né? Usar um pouquinho, acho que a produção seria mais interessante. As plantas que eu visitei até hoje, Gilmar, assim, a codigestão, que é o blend, né, misturar mais de um substrato, são os que têm melhor performance. São as que dão menos problema operacional no biodigestor, tem biogás de mais qualidade, tudo isso. Então, hoje você está fazendo que blend aqui para rodar a cama? Hoje a gente utiliza... Quando eu te conheci, você tinha cama e água. Cama e água. Inclusive tem um sistema de coleta de água, que atrás tinha uma caixa da água e isso. No início nós começamos trabalhando com a coleta da água das calhas, né, de chuva, e também de um riozinho que a gente utilizava, a quantidade X, e cama de frango. Esse foi quando foi concebido o projeto, e que eu digo assim, hoje, do projeto original, eu tenho só o esqueleto mesmo, né, tudo foi modificado. Digo que hoje 10% do projeto original. E daí a gente, de acordo com o que foi se apresentando na região, a gente foi utilizando. Utilizamos o gado leiteiro, né, dejeto de gado leiteiro, dejeto de suíno, dejeto de laticínio, de incubadora. E para tudo isso aí também é importante destacar uma regulamentação. Nada que você vê aqui vai estar funcionando sem ter devida regulamentação. Sim. E hoje eu acho que é algo que segura muito também. A licença para o biodigestor, ela saiu depois de 3 anos também. Nós tínhamos uma provisória e foi que está mudando o sistema, e nada. Então tudo isso aí emperra muito na hora de você empreender. Eu apoio muito essa questão da educação. Né? Então a gente desenvolveu na escola um projeto de um biodigestor. Sabe o sistema do home biogás? Né, para restaurantes e coisa? Colocou ali? Não. Mas o que aconteceu? Nós fizemos um projeto para o Agrinho. Agrinho é um programa do governo do estado que incentiva as crianças, boas práticas. Né? E hoje, esse ano, a pauta era boas ações que transformam o mundo. E eles já conheciam minha planta, a gente deu o adubo lá para a escola, mas daí comecei a questionar por que não. Né? Na escola, nós temos uma escola lá com quase 500 alunos em tempo integral. Cara, então daria para trabalhar de forma diferente. Né? Poxa, vamos produzir. A gente usa mais de 20 botijões de gás por mês.
e poderia, com o resto de comida e tal, produzir nosso próprio gás para poder cozinhar os alimentos, aquecer uma água para lavar uma louça e tal. A nossa horta, pensa o biofertilizante que não dá, né? O alimento que a gente produz ali para eles se alimentarem. Então você estaria trabalhando lá desde matemática e outras disciplinas, correlato, na prática. O aluno ali vê. Então aí o professor pegou, falou, vamos fazer um biodigestor, né, para ver então no que é essas aliada à robótica. Aí entrou a questão da automação, né, do sistema de alimentação. Esse é o objetivo. Então estamos concorrendo até agora, se não me engano, dia 29 de setembro. Passamos as fases regionais e fomos para a final. Legal, cara. Então fica um abraço aí pro pessoal do Cristo Redentor, a direção da escola, o professor Edson e os alunos, né, que vieram aqui, os pais, cara, viu pais aqui, e daí final de semana eles foram lá e montaram o biodigestor, tá lá na escola, né, para um protótipo. Cara, mas você está despertando para que a nova geração que vem aqui olhe de uma forma diferente. Então, é uma questão assim, que me orgulha muito, e é além do que é para as pessoas tirar foto. Não, é uma prática um pouco mais consciente de como vai trabalhar com esse biodejeto que você vai ter aqui. Isso é muito legal. O Leandro, que é o diretor da Home Biogás, passou pelo podcast agora. O episódio dele foi por essa semana, né? E eles estão com mais de 1.300 biodigestores instalados no Brasil. Então, o que era... Eu fui no 5º Fórum sobre Brasileiro de Biogás, fiz uma fala lá. E eu consegui umas parcerias com o pessoal que me apoiaram para que isso se tornasse uma política, não do governo, pública, que cada escola pudesse ter o seu biodigestor. Pensa que situação, cara. Aquele dejeto que está indo fora lá, tem gente, lá para lavagem, é cachorro, é não sei o quê, e você ter na própria escola. Poxa, tem o pessoal da diaconia, se não me engano, lá do Nordeste, que trabalha com construção de biodigestores assim mais... sertanejo. É o biodigestor sertanejo, isso. É o nome. Mas na escola, digamos assim, teria que trabalhar com criança, é um volume maior. Esse pessoal da Home Biogás poderia dar uma olhadinha para a nossa escola, chegar, opa, vamos fazer uma parceria, vamos instalar aqui, porque são no estado do Paraná 2.136 escolas. Já pensou? Algo para mim seria a minha realização mesmo, seria que o biogás se tornasse uma política pública. As escolas hoje, se eu não me engano, até 2025, 2026, toda a escola do estado do Paraná tem que se transformar em tempo integral. Isso aqui é uma coisa... É a matemática, é a raiz quadrada, saindo das 4 paredes de sala de aula, indo para ser palpável. Você vai pegar ali. Né? Você vai ver como é que uma bactéria trabalha, o que é um ácido, o que não é ácido. A solução, ele vai poder sentir. Então, e quando a gente consegue visualizar, perceber isso, tatear, você aprende muito mais. O aluno, cara, você está em sala de aula, eles ficam aquela coisa. Quando eles vêm aqui, ô tio, isso aqui, mas é porque, cara, é fantástico a reação deles. Já trouxemos pessoal aqui de engenharia química, curso de universidades, de agronomia, que tem interesse, mas não tanto quanto as crianças. Legal. Quem sabe você tem contato lá com o Leandro, né? O Leandro deve assistir esse vídeo aqui, vamos mandar uma mensagem. Velho, é muito bom. Né? Fica o convite. Inclusive, eu falei que tinha conversado com o pessoal que ia fazer um podcast para poder falar mais sobre o biogás. Eu falei para os meninos lá, né? Olha, para vir um pessoal. Aí, professor, sabe que você quer falar com a gente também? Mas, assim, é algo que a gente está construindo, né? Isso é interessante porque a pessoa vê muito o biogás como apenas uma forma de ganhar dinheiro, de gerar dinheiro. Também. Mas se a gente não trabalhar na base, lá na base, eu falando com o Erlon e o pessoal do Estado, 5º Fórum Sul-Brasileiro, ou 6º Fórum, 4º Fórum, quem é que estava dentro? Quem estava lá? Quem que eram os espectadores? Vendedores. Entre os caras para conhecer. E cadê o produtor? Cadê o adolescente? Quem é que você vai vender para você? Era o cliente final, né? Viu? Se você não alimentar a cadeia produtiva, se você não alimentar com novos, você não vai ter. Esse é o meu pensamento. Posso estar totalmente equivocado. Não, porque é um evento mais técnico e tal. Mas chama o potencial produtor e leva lá, vê o que pode acontecer, quais são as perspectivas que ele pode ter a partir daquilo ali.
Então, eu acho que assim, se começa tudo pela educação. Quando você cria naquela criança aquela curiosidade, poxa, amanhã depois é ele que está tocando a propriedade. Né? Ele que vai deixar de colocar um GLP, pagar R$7 e fazer com 10% da renda dele vai só para o GLP. Sim. E daí vai ter despesa? Vai ter sim. Gente, isso que não é maravilha não. Tem um monte de problemas estruturais, problemas do dia a dia. Eu sempre falo assim, um paralelo entre a biomassa, né, o biogás, e a energia solar. Energia solar, velho, é fantástico. Colocou lá em cima no telhado, que eu não acho correto, mas colocou em qualquer lugar, deu sol, está gerando energia. Não tem isso aqui, ó. Não. Não tem operação, né, cara? Não tem operação, não tem... Não, o que acontece? Não tem operação, não tem mão de obra. Cadê a parte social da coisa? E está tratando algum dejeto? Aí quando o pessoal fala assim que... Viu, deixa bem claro, não sou nada contra a energia solar. Muito a favor, inclusive vou investir também. E são realidades diferentes, né, cara? Viu, olha o que você está fazendo aqui. O sol não está fazendo mal para ninguém. Agora, os dejetos estão. Eles mal destinados fazem mal. E daí quando você vai falar que uma geração de energia tem que ser igual a solar, a tributação igual a biomassa, não pode. Né? Quando você vai falar em crédito de carbono, por exemplo, e dizer que vai seguir a mesma métrica da energia solar, se tem alguma coisa nesse sentido, puxa, imagina só quanto que eu estou evitando de metano que vá para a atmosfera gerando energia aqui. Mas você está produzindo CO2, que é 17, 21 vezes menos poluente do que o CO4. Não estou ajudando? Sim. Eu estou evitando que usem termoelétricas, carvão e assim, diesel. Se você pegar toda aquela análise de ciclo de vida, é um impacto significativo. Então, carbono negativo, na verdade. Então, assim, eu acho que é muito pouco olhado para a realidade mesmo do biogás como um todo. E às vezes se foca na parte comercial, porque esse motor é melhor, e esquece daquilo que eu acho que é mais importante, que não é o produto que você consegue ver, mas sim o que hoje, por exemplo, a natureza agradeceria, ou os teus netos, não, nem meus filhos, os teus netos iriam agradecer, por estar num planeta talvez um pouco mais sustentável. A gente está vendo o que está acontecendo. Eu não vou culpar A, B ou C, não. Mas se está acontecendo alguma coisa e a gente tem o histórico de tudo isso aí, é por atitudes nossas. Deve fazer ou não deve? Não sei. Mas é o que acontece. São efeitos, né? Gilmar, quanto tempo vai ficar aqui agora? Até secar. Não é? Então, essa é uma parte da alimentação. O nosso sistema, eu não posso dizer que ele seja de alimentação contínua, porque não é. Daria para, não sei se tem na classificação como semi-contínuo. Não é uma batelada, né, que não alimenta uma vez por semana. Mas a gente está procurando, diante das nossas condições, alimentar 2 vezes por dia. Na parte da manhã eu faço alimentação, na parte da tarde eu faço outra alimentação. Legal. Vamos descer para lá? Vamos lá. Essa é a fração sólida que você vai levar para compostagem lá em cima. Isso, não funcionando como a gente gostaria que funcionasse, mas sim, a parte sólida que vai para o barracão para compostagem. Ele já está alimentando. Tá, verdade. Então o que acontece ali? Eu pensei que você ia soltar de uma vez ali. Não. Ele vai aos poucos. Aí que a gente tem um sistema de evitar que a gente tenha assessoramento lá no biodigestor, né? Esqueci até o nome que a gente usa para isso aqui. Mas aqui o que acontece? Muita parte desses, a gente chama de sólido fixo, a gente consegue tirar aqui. Sim. Isso aqui não é areia, cal, isso aqui não é comida para bactéria. Né? Então a gente faz um sistema de... Se decanta aqui, vai decantar sistema de decantação aqui. Né? Então a gente faz com 2 etapas, que tem, entra ali embaixo. Não foi bem dimensionado, né? O correto era saber qual que é a vazão por minuto, quanto tempo ficar, para fazer o tamanho aqui. Ninguém disse para a gente que tinha que fazer. Era só isso aqui. A gente ampliou mais um pouco. E a gente tem então a parte de uma barreira. Então o sólido fica aqui, sobe, ali fica outra parte de sólido. E olha só. Você limpa todo dia?
dia sim, dia não, 2 vezes por semana, conforme o volume da alimentação também. Tá? Então, isso aqui, tem gente que paga caro. Sério. Esqueci o nome do produto que é utilizado na lavoura. É como se fosse um corretor de solo. Aqui é onde a gente estava conversando agora, que você está armazenando a cama e armazenando o adubo. Esse aqui é o tanque de homogeneização, ali o separador, para a carretinha, lá em cima ele faz a compostagem, o separador, e aqui a gente... E se você olhar ali, Ricardo, né, mesmo aqui distante, você vai ver que o povo, caso zero que eles não estão cuidando, não cobriram a parte, essa parte do telhado que está faltando ali, sim, é a ação do gás, né? Sério? H2S puro. Amônia? Onde a gente tem amônia, né? De fato, amônia. Onde a gente tem o tanque de equalização, quando você joga para fazer a mistura, ela sobe. Então acaba. Mas você acha que isso é consequência do fato de você não ter mais a esteira? Não, porque quando eu tinha esteira também, ela cai, né? Ela faz. Inclusive a esteira, ela alimenta de maneira mais rápida, então acaba sendo maior ainda o efeito. A gente parou ali, e tem aquele tanque de decantação que a gente tinha lá, a gente fez um outro para cá. Aqui a linha que vai sair do biogás. Como? Aqui vai ser a linha do biogás para aquecer o aviário. A gente tinha antes diferente, né? Para ver que tem a compostagem, que é aquela parte de branco. Já passou tudo para lá? Já está tudo turbinizado já, né? Então é um telhado um pouquinho maior, é onde vai o reservatório pulmão e o compressor para mandar para dentro do aviário. Isso aqui que está contemplado dentro do Projeto Jeff? Sim. Você entrou, na época eu estava na Unido, eu lembro de ter feito a avaliação da tua proposta e a gente estava até conversando que me chamou bastante atenção o fato do ouro negro do biogás. O nome? Foi a única proposta que eu definitivamente lembro do nome ainda. Cara, eu achei legal, foi assim, um pouco mais ligado à questão da minha formação, como falei antes, né, na área de humanas, e a gente teve, na história econômica do Brasil, o ouro negro, né, que foi o café. E eu falei, puxa vida, então vamos pensar alguma coisa nesse sentido, que no meu entendimento, né, é um caminho que tem que percorrer muito ainda, mas é a valorização do digestato. Cara, o que tem ali dentro, a gente já fez inúmeros testes. Agora a gente está participando de um programa da AGUNI, onde a gente vai tentar comprovar cientificamente, em parceria com a UniOeste, daí, a eficiência do biofertilizante como um repelente natural. Foi feito alguns videozinhos aqui. Eu já ouvi falar disso, cara. Velho, é top. Eu tenho lá os vídeos nos girassóis, aquele, viu, do ladinho, plantadinho, um aqui, outro aqui. Aquele onde a gente borrifou o biofertilizante intacto. Sério? Aquele, eu vou ver se eu encontro para mandar para você. Manda, que eu boto no vídeo aqui. Dá para colocar junto. É fantástica a ação. Mas daí, assim, cientificamente você tem que comprovar. Então, nós passamos na primeira etapa, até tem a professora Mônica, que ela foi minha orientadora. Mônica, foi minha co-orientadora no doutorado. Foi minha orientadora na especialização ali que eu falei antes, do biogás, né? Mônica Saroli. Essa é uma pessoa que ela é para frente. Viu? Ela não se esconde atrás, sabe? Busca, procura te entender, te atender. Então ela também está auxiliando nesse projeto. Eu nem sei aqui quantas etapas, porque tinha as etapas, eu sei que a primeira etapa nós fomos selecionados, e o objetivo é provar a ação dele como um repelente natural. Sim. E o que é? Ele não vai agir apenas como um repelente, porque dele tem as questões como biofertilizante mesmo. Né? Tem macro, tem micronutrientes. Né? Então, é menos concentrado, mas só que ele age direto. Né? O tecido da planta absorve. Então, é fantástico. Por isso que quando a gente desenvolveu o projeto, poxa, eu acho que a parte do ouro negro vai ser muito bem casado, porque é algo que deve ter numa planta de biogás o maior valor agregado. Te digo isso mesmo sem trabalhar com o biofertilizante em venda fracionada, mas trabalhando com o biofertilizante na produção da grama. Por que te digo isso? Porque nosso sítio é 20 e poucos alqueires de planta, né?
todos os sítios. Sim. A gente plantava milho, feijão, soja, trigo, culturas anuais. Hoje a gente está com praticamente toda a nossa área, não está toda ainda com grama, porque nós ainda não conseguimos fechar todo o ciclo. E por que grama? E o que tem a ver com o biofertilizante? O fertilizante é comida que vai para o solo. Então, o que sai do biodigestor, a gente joga na terra e ela dá esse retorno para a gente. Hoje, eu não tenho medo de rápido dizer para você que se antes eu tinha 25 alqueires de produção, hoje eu tenho mais de 100. Não aumentou a minha área, aumentou o rendimento. Qual que foi a primeira coisa que eu quis? Agregar valor. Lá no início a gente começou a agregar valor à cama. Poxa, depois eu já não estou mais agregando valor à cama. Estou agregando valor à cama, estou agregando valor à nossa propriedade. Está agregando valor no empreendimento rural como um todo. Como um todo. Né? Por isso que, e só assim, vou dizer, só assim você consegue fazer com que uma planta de biogás dessa envergadura consiga ser sustentável. Sim. Nós estamos no 5º ano de operação da planta. 2017, não, 18, né? 5º ano de operação da planta. Inclusive, agosto agora fez 5 anos, né? 2018 para 2023. Se nós estivéssemos com tudo isso que a gente tem de bagagem hoje, em 2023, cara, de 2022 para cá, eu estou conseguindo pagar a conta de 18 até 22. Caraca. Ou seja, se eu tivesse toda essa bagagem, ido por esse viés, velho, eu não sei qual atividade daria esse retorno nesse capital investido nesse tempo. Mas o que nós temos hoje ainda? Conta e conta. Conta e conta. Antes a gente está vendo lá em cima, né? A separação. Sim, que vem lá daquele... A decantação. Então, olha só. Passagem. Aqui também, só que é um outro modelo. O que acontece? A alimentação entra aqui embaixo, né? Ele já passou por um processo de separação lá em cima, né? Ela entra aqui embaixo e tem uma espiral. E é aquela história do gordo. O gordo fica para trás, né? O pesado. E o sólido, fixo, ele é mais pesado. Você viu que nós tiramos lá em cima antes, né? Sim. Dá para ver aqui. Calcite também, né? É o nome do produto antes da agricultura que o pessoal paga. E paga caro para colocar no plantio. Calcite. Então, isso aqui não é salutar para o biodigestor. Nessa espiral vai ficando, e você vê lá no fundo, né? Imagina só se a gente não fizesse separação. E pior, imagina só se não fizesse separação de fase. Eu acho que 2 anos o biodigestor estava assoreado. Ainda que o biodigestor tem um agitador? Tem agitador, ele tem o aquecimento também, né? O aquecimento que auxilia. Porque naquela época, Gilmar, por que você optou por esse tipo de biodigestor? Quais os motivos de se ter um biodigestor redondo ou um canadense? E a gente optou, e eu acho muito mais eficiente. Questão de você homogeneização, né? Ainda mais o meu que tem essa situação de quantidade de sólido maior. É difícil separar. Viu? Então, por isso a gente optou por essa configuração de biodigestor, né? Na época você chegou a considerar um CSTR, um alemão mesmo, não? Não, porque questão de viabilidade não apontava financeira. E eu até as nossas condições, Brasil, por exemplo, velho, um CSTR alemão, ele é para condições extremamente críticas. Tem que ter muito sólido. Você trabalha com temperaturas negativas lá e você vai produzir biogás. A nossa situação aqui é muito, eu vou dizer assim, é muito melhor do que a dos alemães. Sim. E daí isso acho que faz com que a gente fique para trás, sabe por quê? Tem um ditado que diz que a mãe da tecnologia é a preguiça. Você vai dar um jeitinho de fazer a coisa. Então, se a gente está mais ou menos aqui, a gente acaba não evoluindo, não indo em busca. E eles, pelas dificuldades que eles têm, eles vão em busca e fazem algo que eu, particularmente, creio que não vale a pena a quantidade de investimento para se produzir biogás nas condições que nós temos aqui no Brasil. Sim. Não, João, mas tu pode jogar, pincar lá mas você vai trabalhar com 12%, 15% também de sólido. Mais que isso, não. Não, mas tu pode jogar cultura energética lá.
Velho, Não, cultura energética no Brasil, na grande maior parte do Brasil, até, quer dizer, bom, até hoje eu nunca vi que faz sentido. mas daí tem o CSTR alemão. Em que ponto? E esse aqui eu digo que é um alemão tupiniquim. É. Ele tem o mesmo princípio, não tem talvez a mesma tecnologia para se trabalhar. Mas o princípio, né? Poxa, eu consigo temperatura de 35 graus, 37 graus, né? Quando que você instalou o sistema de aquecimento aqui? O aquecimento foi o ano passado. Esse ano nem fez inverno, então você nem... Eu tô com ele desligado. Tá com ele desligado. Desligado. Até que a gente ficou assim, né? Outra situação. E fazendo paralelo com... Voltando a fazer paralelo com o solar, né? Isso aqui, vira e mexe, tá parado. Hã? Vira e mexe, tá parado. Tá parado? Tá parado. O quê? Motor. Ah, motor elétrico lá? É, para geração. Então, só que tá aqui dentro não pode ficar parado. Né? Então, é um ser vivo, é um organismo vivo. Ele precisa alimentar-se para poder gerar o gás. Então, nós ficamos, você tem uma ideia, Ricardo, 90 dias parado, sem gerar energia. Por quê? Cara, Questão técnica, como é que eu vou dizer para você? Tal, ou a rede? Eu não é de fazer nome, mas eu conheço duas empresas só que trabalhou com a gente aqui. E sou bem sincero a falar para você. Eu não sei qual das duas é pior. De manutenção, de assistência técnica, pós-venda. Pós-venda. Cara, viu, assim, eu atuo tanto lá no meio urbano, na minha profissão. Eu ainda tá para nascer ou para se criar uma classe tão correta como o pessoal da agricultura. A gente não precisa de contrato, não sei o quê. Sabe o que é palavras? Ó, tal dia eu vou fazer tal coisa para você. Tal dia a pessoa vai fazer. Então, infelizmente, as empresas pensam só em vender. As pessoas que estão aqui acreditam, porque assim, até vejo as empresas, falta de pagamento. Elas não deixam de receber. Tanto é que para poder instalar, sair da empresa, um gerador tem que estar dinheiro na conta. Sim. Pode dar algum problema? Pode dar sim. Mas é porque o quê? A outra parte de forma não cumpriu o que tinha. Pô, imagina ficar com 90 dias o motor parado. E como você falou, não deu inverno, né? Não. 90 dias, o motorzinho gerando aí, nós estamos trabalhando 24 horas por 7 dias. Caraca. É direto. A condição perfeita. E daí eu tô parado? Para mim só gastar com vela, cabo de vela e troca de óleo. E eu tenho toda a estrutura. Isso aqui hoje serve para manter o resto. Manter os meus funcionários. A gente está inserido numa sociedade pequena, um local pequeno aqui, que a gente emprega lá 6, 8 pessoas, mas as famílias dependem da gente aqui. Né? 8 pessoas que direto na planta. É um negócio, né, Gilmar? É um negócio que, quando para de gerar energia, é 90 dias de porta fechada, quase. Certo. Para a questão da energia. Sim, mas é aquilo que todo mês eu vendo a energia, eu recebo e pago o meu funcionário. Né? Então está sendo alimentado agora, daqui a pouco ele vai começar o ouro negro ser expulso, né? Ele está saindo aos pouquinhos, né? Daqui a pouco ele já... Até agora que a gente estava conversando. Mas enfim, bom, então, só recapitulando. Alimentou lá, agitou, separou, passa 30 dias aqui dentro. Mais ou menos. Quanto tempo está de refrigerado, sabe? Eu dependo muito assim do que eu quero. Se eu quero gerar mais gás ou se eu quero um fertilizante de uma melhor qualidade. Que passa por esse tempo de retenção também, essa qualidade do digestato nosso que vai para a estabilização lá embaixo. Né? A estabilização. Por que você tem aquela outra lagoa ali em cima? Para mim receber o dejeto. Receber o dejeto daí para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. O flare, quando não usa o biogás, precisa queimar ele. Os doidos, né? Os doidos, porque já quer queimar dinheiro, né? Não, um flare funcionando é você queimando dinheiro. Ou um excesso de produção, como a gente está no excesso. Né? Uma produção legal que a gente está tendo aí, que a gente está trabalhando hoje, que a gente falei 24/7 com o motor e sobrando gás ainda. Porra, que bonito tá o teu campo, hein? Cara, ficou bem legal. Né? Ficou bem legal. Aqui você tem um Avit. Então aqui é o também, né? O pessoal do Proceto da Unido, né? Ele está desligado. Vamos voltar para essa parte da Unido aqui. A Unido vai publicar, o Projeto de Árvore vai publicar todas essas informações aí em breve, mas
Você entra com a proposta do ouro negro, do biogás, Certo. olhando para fertilizante e para aplicação térmica lá em cima. Na verdade, assim, a planta como um todo, o que seria a gente melhorar dentro dela? Uhum. Então, nós víamos a possibilidade da utilização da fonte térmica para aquecer o aviário, que foi que entrou dentro do projeto. Percebemos que ao longo do nosso processo tínhamos um declínio de produção no inverno por conta da temperatura. Entrou no projeto também então um aquecedor. Eu percebi. Eu posso dizer para você que 60%. 60%. Mentira? Não. Caraca. Inverno, sim. Inverno. Você chegar. Porque a nossa região é muito fria. Temperaturas negativas. Então, você produzia lá 1.600 metros cúbicos de gás, 1.500, eu ficava na faixa de 500, Caraca. 600, no máximo 700. Aí, com a questão do aquecimento, a gente conseguiu duas situações. Produzir mais gás e também a gente percebeu uma melhora no digestado. Uhum. Né? Nas partículas que estão saindo de dentro do biodigestor. Uhum. Então, acho que há uma eficiência maior do consumo da matéria orgânica que está indo para dentro do bio. Uhum. Certo? Então, no projeto GEF Brasil entrou o aquecimento do aviário, entrou o aquecimento do biodigestor, que é um trocador de calor aqui. Então, aquece a água do radiador, aquece o digestato que sai de dentro do bio e faz um retorno. Aquece aqui dentro, imagina? Aqui. Aqui está o trocador Isso, aqui está o trocador. Aí tá, o trocador de calor está aqui. Mas ele aquece pro outro lado, né? Ele aquece, pega essa água do radiador e leva para uma serpentina ali dentro daquele inox. Então um tubo passa a água quente e por dentro outro tubo passa o digestato. Hoje nós estamos com o projeto do trocador o cooler, o pessoal da cooler. Eles também fizeram essa parte de tratamento do biogás, foi com eles, e o biodigestor também. E deixa eu te falar, das duas empresas. Tratamento antigo ali não funciona mais. Não, nunca funcionou. Não. Aquela vez que eu vim já não funcionava. Não, nunca. Teve um engenheiro, esqueci o nome, trabalhou contigo lá na Biogás. Ele é muito renomado aí, Zanck. Sabe o que ele falou a mim? Gilmar, tá vendo tudo isso aqui? Cara, legal. Mas tu pode aproveitar se tu pintar de verde e esconder no meio do mar. Que tá uma bucha aqui. Daí da bucha, assim, me dá um limão, que eu faço limonada, assim, né? Então daí a gente usou Pike, que é esse azul aqui. É o reservatório pulmão que a gente diz. Então, esse caninho amarelo é o sistema que eu tinha para mandar o biogás para o aviário. Então eu recebia para essa tubulação branca, eu nem pressurizava, não é isso, né? O compressor jogava para dentro do reservatório pulmão e ele mandava para lá. Bom, aproveitou um pouco. Isso, então não foi tudo. Mas o processo eu achei interessante se funcionasse. Aí os equipamentos da VIT, né, que foi também com a parceria da Unido, né, para a gente fazer ter uma leitura um pouco mais técnica. Não está mostrando ali? Está desligado. Eu falei, eles não terminaram ainda, né? Tá tudo parado. Tá. Não funcionou. Mas você está injetando ar aqui. Estou injetando ar como eu fazia antigamente. Tá. Agora você vai injetar com controle e tudo isso? Acredito que não. É só mesmo para medição, não é... não vai ter sistema de gestão deles? Não vai ser. Uma pena. E para mim seria muito mais assertivo. Conversa com o Christian, né? Porque eu acho que a parte mais cara é a parte de controle. Não está no escopo do que mas eu falo assim, de repente, mais para frente, né? Eu não sei, parece que isso aqui é uma concessão de só um período, 2 anos também. Não sei se depois vão tirar ou não, né? Mas eu vou falando para você, o que entrou no projeto da Unido? Entrou então o trocador de calor, aquecimento para o biodigestor, aquecimento para o aviário, um sistema de fertirrigação, que é com canhão. A gente pega da lagoa, joga para esse canhão. E por que foi interessante isso? Como é que eu faço a aplicação do fertilizante? Eu retiro da lagoa com um caminhão de 15 mil litros, combustível queimando. Aquele tanquezinho está lá em cima, né? Não está aí no nosso caminhão. Não é aquele lá o tanque? Não, aquele é de trator, aquele é 6 mil litros só. Então imagine que ele é 3 vezes maior que aquele, praticamente. Um caminhão enorme, queimando combustível,
E, sobretudo, o quê? Compactando o solo. Uhum. O caminhão, ele leva 15 mil litros, mais a tara dele, do peso do caminhão, vai para 30 mil litros ali, socando a terra, compactando o solo. Então, a vantagem de você utilizar o canhão de fertilização é que você não vai estar compactando o solo. O custo, né, cara? Nossa, a gente saiu de um custo de R$ 47,00 por carga. Pegar meu caminhão aqui pertinho. Diesel, funcionário, tal, pneus, R$ 47,00 por carga para R$ 6,50 por carga. Com a energia elétrica, trocando os custos que... 15. Não, é assim, proporcional à quantidade da área coberta. Sim. Entendeu? E vai me custar R$ 6,50 para mim pegar um caminhão que vai cobrir uma área de 300 por 15, 4.500 metros. E se eu pegar o meu e ficar lá, gerando energia... Basicamente 50 centavos por metro cúbico. De custo? 15, menos, né? Menos que isso. Considerando daí o seguinte, o custo da energia, não a venda. Sim. O custo. Daí que vai gerar com troca de óleo e tal. Né? E eu também considerei não a horário do meu caminhão de venda de serviço. Considerei o custo dele também, né? Então, além do que, poxa, eu quero irrigar, ou a minha lagoa está cheia, está chovendo, e daí? Ou choveu, não consigo entrar na lavoura. E se eu entrar, eu vou arrebentar. Assim não. E nós construímos mais 2 lagoas. Você irriga quando você quiser, no momento que você quiser. Então, aqui eu jogo para uma lagoa no outro sítio do meu irmão. Que é do outro lado lá. Isso, e daí ele faz a distribuição lá em cima. Aquilo lá em cima é um canhão? É um ponto? Aquele é um ponto, é um hidrante. É um hidrante para você instalar ele. Isso, ele tem uma linha até em cima, né? E ele a cada 50 metros tem um hidrante daquele. Aqui. Qual que é a área, o raio que ele consegue pegar? Ele consegue jogar 26 metros de raio. Da 52, né? Mas aí, não porque você tem vento e tal, mas tecnicamente seria isso, né? Tá. 52 metros de abrangência que ele consegue jogar. Só que tem um porém também. Qual que é o porém? Eu, quando faço aplicação nesse sistema, eu perco nitrogênio. Uhum. Ele volatiliza bastante o nitrogênio. Tá, e agora, Gilmar, o que vai fazer? Tem que ver o quanto que eu estou jogando, o quanto que eu estou tirando, e às vezes há necessidade de complemento, daí a gente complementa com N também. Legal. Na nossa grama. Porque tem que ter equilíbrio. Não adianta a história dos potes, né? Não adianta ter sobrando potássio, fósforo e faltando N. Então você tem que ter um equilíbrio, senão tu vai jogar fora ou tu vai deixar de produzir. Tá. Basicamente isso. Então, vamos lá. Não, já entendi. Então, energia térmica, aquecimento do bio, agora está vindo a automatização, né? E a fertirrigação. Fantástico, cara. Acho que assim, fecha um ciclo legal. Para nós foi muito interessante, né? Foi muito bom. A gente entrou com 50% dos valores aplicados aqui. Teria muito mais para eu fazer. Tanto é que amanhã eu vou estar recebendo aqui o pessoal do IDR. A questão não é nem o valor, eu acho. É a questão de você ter um suporte técnico também, né? Para tomar decisão. Sim, não, o pessoal foi bem bacana. Né? Vira e mexe estão procurando a gente, vendo como é que está, se está funcionando o equipamento, o que a gente está fazendo. Aí tem gente, mas cara, fica no pé. Cara, eu não acho nada de errado nisso aí. Tem que ver mesmo como é que está funcionando. Ainda não foi feita nenhuma visita que tenha sido orientado pela Unido ainda, mas assim, porque acho que não está tudo pronto. Né? Havia pessoal aí, dia 6 e 7, para fazer uma sincronização dos equipamentos e tal. Então depois a gente, inclusive, eu queria a substituição, né, que a gente está bastante ineficiente na separação de sólido. Sim. E eu creio assim, que essas plantas novas que estão surgindo, cara, vão ser top, show de bola. Eu estive visitando lá o pessoal da Energimbo também, é um outro conceito, mas também é já um viés bem mais empresarial da coisa. Né? Então, é uma planta mais nova, né, cara? É um outro conceito, né? É um outro conceito. Eles vieram aqui, a gente tem até uma parceria de equipamento, vai para lá, para cá, de troca de informações. Acho que eles estão até desenvolvendo outras plantas, e esse é o objetivo deles, né? Outras plantas vão ganhar o dinheiro com isso aí. Não só com a planta, mas com o conceito da venda. E nós não temos esse conceito. Há quanto tempo operando aqui mesmo? De gestão na rede de energia de 2018. 2018.
Você está falando de 5 anos. 5 anos. Mas assim, tem muitas coisas que ao longo do tempo a gente foi melhorando. Isso que eu ia te perguntar. Quais foram os seus desafios ao longo desse tempo, além da cadeia de fornecedores que você já comentou, que é um pouco complexo, às vezes conseguir uma mão de obra e tal. Você falou, né, de fornecedor, e eu citei uma empresa antes, né? Você pediu quem é que fez pra gente, que foi o Cooler, mas os coolers não estão dentro daquelas duas empresas que não dá para. Acho que foi uma das poucas empresas que nós negociamos aqui. E eles fazem um trabalho bem sério no mercado. Não tem, já tirou daqui e colocou lá. Se eles não têm condições de fazer, eles não vão fazer. O que você descobriu operando uma planta de biogás que você não sabia? Eu não sabia nada disso aqui, né? Só no papel. E muitas coisas a gente acaba vivenciando que você pensava que fosse diferente pelo contato com as pessoas. É que eu, como agricultor e coisa, eu tenho mesmo que ter o documento no papel, as coisas. Eu levo a minha palavra a sério. A nossa família, nós aqui, não faz curva. Não faz. Não faz mesmo. Agora, não, fiz a coisa errada, a gente vai e admite. Mas prometer algo para você, entregar algo para você, ficar enrolando, fazendo você perder dinheiro, isso não funciona com a gente aqui. Né? Então, eu descobri isso aqui que nem todo mundo que vai te fazer um afago vai querer te ajudar. Sim. Né? Daqui a história do gato que foi tirar o passarinho da merda, né? Nem gente te tira da merda quer te ajudar. Sim. Foi lá e comeu o passarinho, né? E o cara que cagou do passarinho que foi a vaca era para esquentar o passarinho, né? Então, assim, às vezes chega alguém aqui, poxa, Gilmar, e você tem que pensar, poxa, qual que é o objetivo da pessoa? E quando você fica muito mergulhado em biogás, você esquece de ver o resto. Você esquece de ampliar o teu horizonte. E quando vê alguém de fora, pá, se fizesse isso. Sabe quem foram os engenheiros que fizeram mudar a nossa planta aqui? Os moleques que trabalham aqui. Eu que é semi-analfabeto, que tem... E não estou fazendo preconceito nenhum aqui. Lógico. É o cara que está no dia a dia escutar. Viu, sem mentira, a gente ficou dentro daquele tanque de equalização ali até quase o pescoço de merda, literalmente de merda. Porque os caras falaram que ia funcionar. Não funcionou. Uma coisa é trabalhar com dejeto de suíno que tem 2% de sólido. Outra coisa é meter 2 toneladas de maravilha ali dentro. Sabe? Então, os meninos que trabalham conosco aqui, tem 2, e desde o primeiro dia, também, né? E desde o primeiro dia estão aqui ainda. Então, não é tão ruim trabalhar conosco. Sabe? Então, as pessoas abraçaram a causa. Aquele rapaz que estava alimentando o Bill lá, sim. Puxa, trabalhar para cá, para lá, eles têm uma visão assim bem mais aguçada. Então, opa, podia fazer isso, aí a gente liga alguma coisa técnica, sabe? Que dá para fazer mesmo. E vamos lá, a gente faz. Então, você não vai encontrar esses equipamentos na prateleira para te vender. Isso não vai ter. Porque a gente veio de um jeito e a gente Cada acabou... projeto de um jeito. O que você faria diferente hoje? O conhecimento que você tem hoje, lá atrás, tomando decisão de investir numa planta de biogás que nem essa, com os mesmos resíduos, com as mesmas condições, o que você faria diferente? Você investiria? Eu disse que eu faria tudo de novo, de forma diferente, sim. A primeira coisa, aquilo que foi você antes, a questão da minha palavra, não fazer curva, mas e se você não tem nada no papel, com prazos, com garantias, porque para mim financiar no banco eu tenho que dar uma garantia. A empresa não... E lá no banco você assina o papel. E está minha terra lá, hipotecada. Minha garantia está lá. Além da minha palavra, que não vai acreditar, mas que eu vou cumprir, você tem uma ideia, chegou o momento da gente cogitar em vender parte do sítio para pagar a parcela. Sabe o que é isso? Nada está rodando, equipamento parado, o pessoal não dá manutenção, o pessoal não te dá retorno. A venda do adubo devagar, não sair registro, não ver uma outra forma, né? E graças a Deus, a partir então aí de 2022, a gente conseguiu dar uma guinada estupenda, fabulosa mesmo. Ainda estamos com impedimentos, com dificuldade nessa questão da geração da energia elétrica, não para gerar, mas para ser remunerado por isso. Então, para aquilo que era o primeiro objetivo, eu falei, hoje ele não responde por 10% da receita da planta. O que eu faria diferente? Vamos negociar? Vamos.
preto no banco, registrado, com multa contratual. Então, o pessoal que vai investir, não acredite em promessa de quem quer que seja. Tem um contrato bem feito, né? Olha, infelizmente, grande parte mesmo, ele vai te dar o tapinha nas costas até dar o dinheiro dele no banco. Depois, na hora de chegar aqui, uma assistência demorar 40 dias para vir, ou nem te retornar. E quando chegar aqui, uma pessoa que mal sabe apertar um parafuso, ganhar R$100 uma hora, mas é só deixar. Fala que eu mesmo que não sei apertar também, só me diz qual parafuso. Uhum. Daí vem uma pessoa para te ajudar, beleza, o cara que entende, e tem outro que não. A empresa vai te cobrar dos dois. Ah, se é R$100 aquele, o do técnico é 150. Né? E o pessoal não abre. E hoje a gente tem alguns grupos de WhatsApp de produtores de biogás, que a coisa está indo muito bem. Informação muito rápida, né? Viu? Informação para lá, para cá, eu pego em tal lugar, e volto a frisar para você. As empresas especializadas em biogás, eu conheço só duas que eu trabalhei, você não pode, um produtor não pode ouvir falar deles. Então, eu acho que tem vezes ao contrário. Sabe quem que faz a propaganda? Aquilo que eu falei para você lá no início. Uhum. Para quem é que o biogás vai vender biogás? Se não são para futuras gerações, você tem que criar isso aí. Você tem que despertar. Para quem é que você vai fazer propaganda de biogás se o cara que você vendeu, você não atendeu ele? Não tem, eu duvido. Propaganda é melhor do que se escuta. Biodigestor, fosse fazer, eu tenho um cara lá, tem um cara que sabe fazer. Por quê? Veio, disse que era assim, veio grosso, não importa. Não precisa gostar de mim. Não é um namoro, é um negócio. Então, um negócio para ser bom tem que ser bom para ambas as partes. Sim. Ninguém me obrigou eu a comprar um motor. Não. Eu concordei com os parâmetros lá, mas ninguém disse que a empresa não era obrigada a cumprir com a obrigação dela. De vir, de dar assistência, de dar uma assistência remota, quando paga. Graças a Deus, o meu irmão que trabalha aqui, o Gilson, cara, eu não sei se ele não está entendendo mais de motor já do que os caras que estão trabalhando por aí. Cara, ele vem, ele busca. A gente tem um pessoal que atende a gente particular também, porque depois de tantos problemas, até essas pessoas que trabalhavam nas empresas acabam saindo e trabalhando por conta para dar assistência. Porque o cara vem aqui e ganha, não estou falando que é um valor real, ganha R$200 uma hora, e saber que chega lá, ele vai ganhar 30, e o resto, né, não é para ele. Então o cara sai. Aí tem pessoas boas no mercado, alguns técnicos. Poxa, a gente faz a videochamada, a gente mora no interior, mas tem também tem recurso. Pô, faz tal coisa, troca isso, troca aquilo, regula para isso. Então, muita coisa, tanto o Gilson quanto o Giovanni, meu irmão, né, que eles trabalham mais aqui na planta do que eu, só não estão desmontando, né? Regular a vela, substituição de trocar cabo de vela, troca de óleo, verificação de tudo isso aí a gente faz aqui mesmo. Mas depois de apanhar muito. Legal. Então, o que eu faria de diferente? Velho, preto no branco mesmo. Tapinha nas costas, não leva a nada. Acho que você já respondeu a próxima pergunta, mas eu vou fazer ela. Que dica você daria para um produtor, para alguém que está querendo investir numa planta de biogás? Quais dicas? Primeira coisa, né? Um estudo de viabilidade. Uhum. Entender se o biogás é o negócio dele. Mas assim, lembra da situação que eu falei para vocês. O papel, ele vai aceitar. O que o cara colocar lá. Então você também tem que ser crítico para saber fazer essa leitura. O cara vai dizer que tu vai vender 50, porque vamos instalar aqui a 75 kW por hora. Ele vai produzir 24 por hora, vai produzir 54 mil kW por mês. Não vai. Tá lá no papel e o cara faz a coisa. E tu vai vender 70 centavos. Daí tu vai vender 40. Aí das 24 horas, tu vai trabalhar 20. Porque o motor vai parar, vai dar problema. Às vezes não produz todo o biogás que precisa. Então, assim, primeira coisa, o pessoal fazer esse estudo de viabilidade, porque se você gastar lá R$1.000, 5, 10 mil num estudo de viabilidade bem feito, você vai deixar de investir 3 milhões ou vai fortalecer a tua ideia e investir 3 milhões.
ou 5 milhões, dependendo do porto, ou até mais. Né? Depende daquilo que você quer. Você define uma rota tecnológica. Eu quero para isso. Opa, minha frota de veículos vai ser tudo biometano. Beleza? Não, eu preciso para tocar os aviários. Então, aí você determinar o que você quer. Depois, aí sim, você muda, se for o caso. Mas tenha em mente fazer um estudo de viabilidade bem feito e ser bem crítico na hora de fazer a leitura. Saber se de fato você tem toda aquela matéria-prima necessária. Né? Eu tive que pagar 3 vezes mais o valor da cama de frango do que os caras pagavam para mim, para jogar aqui dentro. Né? Então você tem que analisar tudo isso aí. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, nós não prestamos consultoria. Eu sempre digo, eu estou aqui do lado de quem quer investir, do agricultor, né? Do cara que vai ali e que os caras vão vender, virar as costas e vai ver o que aconteceu na nossa planta. E não tem rio de dinheiro. Eu gosto, eu sou entusiasta. Se você perguntasse para os meus irmãos, faria tudo de novo? Eu tenho certeza da resposta é o contrário da minha. Não vou me incomodar. Eu não quero me incomodar. Né? Mas vale a pena? Vale. Faria de novo? Eu falei, faria diferente. 2002, 2023, 22, 23, estamos pagando conta de 2018. Só aí dá para você ter uma noção de quanto é positivo o retorno que você pode ter com a usina de biogás. Agora, então por que você não fez isso antes? Eu não sabia. O que foi me prometido não foi cumprido. A expectativa que estava lá no papel, por isso que eu falei, mesmo estudo de viabilidade, ela não se concretizou. Falha minha? Pode ser sim. Falha nossa aqui? Pode ser. Né? É basicamente isso aí. Foi incrível, cara. A intenção nossa aqui é levar a informação de biogás, que é escassa, para produtores, para pessoas que estão querendo investir, para pessoas que estão querendo trabalhar na área. Você acabou de dizer que mão de obra é um problema, é um desafio, é escassa. Então isso faz muito sentido para nós, sabe? É um mercado em expansão. Viu? Se eu fosse estudar, fosse novinho, cara, me dedicaria. Porque cada dia você encontra um lance diferente. Uma coisa que você pode agregar, né, de valor, de explorar dentro do biogás. Aquilo que era só energia, hoje já tem N ramificações para você explorar. Então, vale a pena sim. Eu gostei. Beleza, meu velho? Obrigado, Deus te abençoe, bom retorno para vocês. Obrigadão. Sucesso. Obrigadão. E para você que nos acompanha, eu tenho 2 recados para dar. Um é que a gente está lançando a B2 Biogás, que é uma plataforma, inclusive essa aqui é a novidade, Gilmar, onde vai concentrar todos os fornecedores de biogás do Brasil. Então, se você está procurando um fornecedor, em breve a gente vai ter um ambiente onde vai poder encontrar todos eles ali registrados. Se você é um fornecedor e não fez o seu pré-cadastro lá, faça o seu pré-cadastro. E no dia 5 de outubro agora, eu vou fazer um webinar falando de 3 pilares importantes para a construção de um negócio de biogás que nem esse. Informações que eram importantes e são importantes hoje para a construção de um projeto de biogás, uma planta de biogás, para você que é um profissional, para você que é um produtor, investidor, enfim. Gilmar, cara, como da primeira vez você me recebeu muito bem, agradeço. Agradeço a atenção. É incrível ver um negócio de biogás que nem esse há 5 anos, operando, firme, forte, estável, tem suas flutuações, é natural como todo negócio. Sim. Né? Como a tua avicultura tem, como o adubo tem, a gente vai se transformando, mas você vê que o principal motivo de eu estar aqui hoje, cara, é porque tem pessoas que falam que o biodigestor A ou a solução X não funciona. E estar aqui hoje, ver um biodigestor há 5 anos, lagoa coberta, com tecnologia basicamente 100% nacional, operando, é prova que isso funciona. Então, tirar esse pessoal que está precisando de desinformação do setor e levar essa oportunidade para mais produtores através dos canais. Grande abraço. Fique com Deus.